de Ano Novo. O irmão Arley está por aí. Com relação ao nosso culto de Ano Novo, nós teremos o culto da virada e tem os avisos, ele está mais inteirado sobre esses avisos. Quero convidá-lo a estar vindo aqui para nos dar notícias a respeito do jantar de Ano Novo. Estamos com uma grande expectativa para o dia 31 de dezembro, o culto da virada. Esperamos todos vocês aqui, são bem-vindos. Amém, paz e graça, igreja. No domingo, nós estaremos aqui na virada do ano. O culto começa às 10 horas, não é isso, pastor? E no final, como todos os anos, nós teremos o nosso jantar. E este ano, por questões de logísticas, para ali no Sindicato Rural. Só subir aqui pertinho. E para a gente souber quantas pessoas vão estar, por questão de quantidade de alimento, essas coisas que vai cozinhar, nós estaremos esse ano distribuindo convites. O convite é gratuito, sem custo, mas você precisa pegar o convite para entrar lá no jantar no dia. Se não tiver o convite, você não vai entrar. A gente contratou 2 seguranças fortes para estar lá. Brincadeira, não vai ter não. Mas é importante que você tenha esse convite para que você possa participar do jantar. Então, no final, eu vou estar ali no fundo da igreja ou aqui na frente, a gente vai estar pegando o seu nome para você estar adquirindo o convite, para que no dia não tenha problema, a comida dê para todo mundo. Sobre as doações, nós estamos passando algumas listas de doações nos grupos. Você que fez a sua doação, se puder trazer até amanhã, sexta-feira, a igreja vai estar aberta durante o período comercial, então você que puder estar trazendo aí, para a gente já estar processando esses alimentos, e você que também que puder nos ajudar, também fale comigo no final, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, no final, você que ainda não tem o convite, fala comigo para estar adquirindo o convite. É isso. Amém, graças a Deus. Irmãos, nós iremos começar do dia 1º de janeiro ao dia 7, a campanha do Projeto de Vida. Serão 7 dias de oração, 7 dias de culto, de 1 a 7 de janeiro. Todo dia nós teremos culto. Vai começar no dia 1º, e hoje nós estamos aqui fazendo o pré-lançamento, entregando o material da campanha do Projeto de Vida. Nós temos algumas campanhas, alguns cultos na igreja que nós fazemos ao longo do ano que já ficaram marcados. É o Projeto de Vida, a festividade do aniversário da igreja, que acontece em abril, e a campanha de Daniel. São 3 eventos marcantes na igreja. E o Projeto de Vida deste ano, o tema é mais que um tema, é uma vida, porque o tema é amar Jesus, servir pessoas e fazer discípulos. Durante todo o ano nós iremos conversar sobre isso. O que é amar Jesus? O que é ser servo? O que é fazer discípulo? Nós vamos falar muito sobre isso. Então, a ideia do Projeto de Vida é nos desvincular daquela visão consumista. Não que você não possa ter coisas, mas nós queremos ir mais além do querer ter alguma coisa. Nós queremos servir Jesus com qualidade e com intensidade. Então, o Projeto de Vida, está aqui o material, os irmãos estão aí, vão passando, você pegue para você fazer. Começa dia 1º, na segunda-feira, a campanha do Projeto de Vida. Venha fazer conosco essa campanha, colocar o seu ano na presença de Deus, colocar a sua vida na presença de Deus, colocar a sua casa na presença de Deus. Nós temos que amar Jesus. Amém, igreja? Esse é o carro-chefe na vida do cristão. Amar Jesus de todo o nosso coração, servir pessoas e fazer discípulos. Amar Jesus, servir pessoas e fazer discípulos. Glória a Deus. O pessoal está entregando aí, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então começa segunda-feira, dia 1º. Glória a Deus. Eu quero te convidar para abrir a palavra de Deus. Nós iremos fazer uso da Bíblia Sagrada. Se você tiver sem uma Bíblia,
chega perto de quem está com a Bíblia aí, acompanha a leitura em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 da palavra de Deus. Nós iremos ver a partir do versículo 14. Apocalipse 3, verso 14. Pode procurar aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. O povo de Deus procurando e encontrando o texto sagrado. A Bíblia, ela é considerada como lâmpada para os nossos pés. E ela também é luz para os nossos caminhos. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 3. É o último livro da Bíblia. É o último livro. O primeiro é Gênesis e o último livro é Apocalipse. E o terceiro capítulo, capítulo 3, encontra aí para que possamos meditar na palavra de Deus. Eu vou ler o versículo 14. Amém, glória a Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que nos inspira e nos move a um novo ambiente. Que esse lugar seja um lugar apropriado para o Espírito Santo falar conosco. Que esse lugar seja um lugar apropriado para aprendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar de início e fazer uma breve introdução sobre essa questão de amar Jesus. Quando nós falamos de amar, nós entendemos muito sobre o amor condicional. Nós ainda não temos muita profundidade sobre o amor ágape, que é o amor incondicional. Independentemente do que eu estou recebendo, eu continuo amando. Esse é o amor de Deus para conosco. Foi a terceira pergunta que Jesus fez para Pedro, se ele realmente o amava, a ponto de querer até mesmo perder a sua vida por amor a Jesus. E quando se fala de amor, é muito mais do que uma literatura. O amor, ele foi muito romantizado, mas o amor, na verdade, não sei como que você entende isso, o amor para mim é muito dramático, porque para que eu consiga amar, eu preciso abandonar muita coisa dentro de mim. Deus amou o mundo, e para Deus amar o mundo,
ele precisou abrir mão do seu próprio filho. Então, quando se fala de amor, vem uma palavra, Helder, chamada renúncia, que é o carro-chefe de um casamento. Renúncia. Quem não consegue abrir mão de muita coisa no casamento, o relacionamento ele fica um pouco pesado. Amar Jesus é a melhor coisa que nós temos que fazer. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus disse o seguinte, se você quiser abrir a sua Bíblia e ler, nós vamos usar bastante a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus disse, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando que a pessoa consegue guardar os mandamentos de Jesus? Quando ela ama Jesus. Então, o versículo 15 do capítulo 14 do Evangelho de João, está escrito, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Preste atenção nesse detalhe. O amor aqui, ele não é comprovado por aquilo que eu faço, mas pelo nível de obediência. Olha o tanto que isso é interessante. Então Jesus estava dizendo, se vocês realmente me amam, vocês irão me obedecer. Eu não sei como que você entende isso. Quem não consegue obedecer, tem dificuldade com relação ao que é o amor verdadeiro. Porque não tem como desvincular amor de obediência. E é tão interessante, pastor Lapinha, que nós vivemos um mundo onde as pessoas dizem assim, onde existe amor, está permitido. Mas é tão interessante que o amor, ele não abre mão de princípios. O amor não abre mão de princípios. Em nome desse amor criado pela sociedade moderna, as pessoas estão tentando justificar suas escolhas. Mas o amor, em Cristo e biblicamente, ele não abre mão de princípios. Tem uma frase de um pensador russo, que ele diz o seguinte, algumas pessoas dizem que onde existe amor, tudo é permitido. Eu discordo disso. O ambiente onde tudo é permitido significa que não existe o verdadeiro amor. Porque o ambiente onde realmente existe o verdadeiro amor, ele é regrado por princípios ligados à palavra de Deus. É muito forte isso. Então, uma casa que é conduzida pelo amor, uma família, a nossa vida, ela vai pautando em princípios. Então, a ideia do projeto de vida é levar o Edilson, em 2024, a amar mais a Jesus. É levar a igreja a ser mais apaixonada, amada, amar a Jesus. O apóstolo João, que tem todo o requisito para falar de amor, o apóstolo João tem. Ele ficou conhecido como o apóstolo do amor. Lembra como ele escrevia? Filhinhos. E é interessante que o amor, quem já conheceu esse amor verdadeiro, não abandona. O único que ficou junto à cruz foi quem? João. Pedro fazia muito, mas quem ficou não foi quem fazia muito, é quem amava muito. Então amar, muitas vezes, é melhor do que fazer. Porque tem gente que fala assim, eu fiz tanto por aquela pessoa, fiz tanto pelo meu filho, fiz tanto por fulano, por Beltrano. A diferença não é fazer tanto, é amar o suficiente. Quando você ama o suficiente, nunca é esquecido. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele escreveu o Evangelho de João, e ele escreveu a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta de João. A terceira carta de João é somente uma página. Na primeira carta do apóstolo João, não no livro, mas na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 3, o apóstolo João ele fala a seguinte coisa, porque nisto consiste
o amor de Deus. Obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha, Letícia, o que João está dizendo? As pessoas perguntam, então o que é o amor de Deus? Aí João responde, o amor de Deus consiste em obedecer os seus mandamentos. E aí João, ele diz o seguinte, João Trovão, os mandamentos de Jesus não são pesados. Não são. São leves. Quando o Evangelho de Mateus narra Jesus falando, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, esse texto tem uma discussão entre Jesus e os fariseus. E Jesus está dizendo que o ensino dos fariseus coloca um peso, uma regra, que só pesa, mas não sara. E aí ele está dizendo, peguem o meu ensino, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, o amor, o mandamento de Jesus não é pesado, irmãos, não é pesado. Então, todo aquele que está seguindo o mandamento de Jesus, ele não está achando difícil. Aí a gente precisa entender isso biblicamente, porque muitas pessoas estão dizendo, é muito difícil servir a Deus, é muito difícil, como se fosse algo muito penoso. Aí você vai no livro de Salmos, capítulo 1, o meu prazer está onde? Então, quem conheceu esse verdadeiro amor, para ele, não é um martírio servir a Deus. Para ele, é algo prazeroso. Algumas pessoas, elas atentam para uma guerra, dizendo assim, nossa, mas é muito difícil ir na igreja. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que essa tensão não pode roubar o lugar do nosso prazer, porque Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós não vamos à igreja dentro daquela tensão, meu Deus, é muito difícil, não. Nós vamos com o maior prazer, porque a nossa alma tem prazer na casa de Deus. É diferente, é um outro entendimento, é uma outra conexão, é um outro estilo. Isso que o apóstolo João falou, os mandamentos de Jesus não são pesados. A Bíblia fala que Deus ele entregou a Moisés as tábuas da lei, e Moisés, por um momento de ira e revolta, ele quebrou essas tábuas, e depois Deus mandou ele mesmo escrever. Ele tinha recebido pronto, aí ele quebrou e Deus agora mandou ele fazer. Toda a nossa ação vai resultar numa outra ação. E é interessante que quando Deus fala, se você quiser ir anotando, não precisa abrir, porque é uma leitura muito longa, mas quando Deus ele dá os 10 mandamentos, e cada mandamento, Deus estava protegendo o seu povo. A gente precisa entender que cada vez que a mãe diz um não para o filho, o que ela está fazendo? Prejudicando ou protegendo? Protegendo. O não, ele é protetor, irmãos. A gente precisa entender isso. E infelizmente está surgindo uma geração que o não para eles é a maior ofensa. O não, ele é proteção também. Então, os 10 mandamentos são 8 nãos que Deus fala. 8 nãos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não pode ter idolatria. Segundo não, não farás para ti imagens de escultura. Aí vem Deus falando novamente, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí no quarto, Deus fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus agora, ele não diz não, mas ele diz, lembra,
do que você já ouviu. Lembra do que você já leu. Lembra do que você entendeu. No 7º dia é preciso haver um descanso. E tem uma discussão muito ampla sobre essa questão do descanso, do 7º dia, que a gente não vai entrar nela, num dia específico a gente conversa sobre isso, mas se você for entender, Deus não descansou nem no 6º, nem no 3º, mas no 7º. Porque no 7º estava tudo pronto. E aí a gente tem uma interpretação muito interessante, que Deus falou isso no meu coração quando eu estava estudando. Sabe por que muitas vezes a gente está muito cansado? Sabe o que nos cansa? Não são as nossas atividades e os nossos afazeres. O que nos cansa é aquilo que não foi concluído. Tudo aquilo que não foi concluído significa que você não pode descansar. E tem muita coisa na nossa vida que não fechou um ciclo. Tem questões que não foram perdoadas. Aí não há descanso. Porque todas as vezes você lembra. Tem feridas que não foram curadas. Aí não adianta você tentar fazer alguma coisa. Você vai lembrar daquela ferida. Enquanto não fechar um ciclo, não tem descanso. Enquanto não concluir uma coisa, não tem descanso. E a sociedade que defende de ativismo sempre está fazendo uma coisa sem terminar. E é um problema emocional que muitas vezes nós temos, porque a gente se sente bem fazendo e não sendo. É o grande drama da sociedade atual. Se a gente não estiver fazendo alguma coisa, parece que a gente se sente mal. A gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. É muito mais além do que o drama de Marta. É uma coisa que foi impregnada na nossa mente. A gente tem que estar sempre fazendo. O dia que a gente para de produzir, parece que a gente sente que não está bem. E é um problema. A gente não descansa. A gente não para. A nossa mente, ela não descansa. Preste atenção para você ver. Nós temos um pensamento que não para. Nós não paramos. A nossa mente não descansa. Porque a gente acha que não concluiu um ciclo. Nós achamos que não fechamos um ciclo. Nós achamos que não resolveu. E a gente precisa concluir esse ciclo. Então, o descanso, irmãos, ele é bíblico. Mas somente há descanso quando eu termino. Quando eu consigo concluir áreas da minha vida. Se você está entrando no ano de 2024 e tem muita coisa inacabada na sua vida, conclua isso. Ontem eu estava lendo um livro, e até indico vocês a lerem, A Isca de Satanás, e aí uma leitora do livro contou o testemunho que ela tinha se divorciado do seu marido, o marido abandonou ela foi abandonada pelo marido, e aquilo gerou uma dor, uma mágoa muito grande no coração dela. E ela nunca conseguiu ser feliz depois daquele abandono do marido dela, porque ela guardava uma mágoa no coração. 10 anos lutando com isso. Depois de 10 anos, ela leu o livro A Isca de Satanás. E o que ela entendeu? Não é o meu marido que tem que fechar esse ciclo, não é o meu ex-marido que tem que fechar esse ciclo, eu que tenho que fechar. Sabe o que ela fez? Ela procurou o ex-marido e disse: olha, eu tenho raiva de você, eu tenho mágoa de você, e isso não está me deixando viver. Eu quero te pedir perdão, eu quero fechar esse ciclo. Ela perdoou o ex-marido e voltou a viver. Ela tentava de todo jeito se livrar daquela dor, mas ela não fechava um ciclo. Então, nós precisamos descansar, fechar um ciclo. A Bíblia fala nos 10 mandamentos: honra teu pai e também a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Então são 10 mandamentos. E aí vem Jesus, no capítulo 22, no Evangelho de Mateus, Jesus vem e diz algo interessante. Olha o que Jesus diz no verso 37 de Mateus. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma
e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Qual é o primeiro? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele resume 10 em 2. Aí no verso 39 ele fala: e o segundo é semelhante ao primeiro. Qual é o segundo, Jesus? Ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 40, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora a gente entende o que o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios, capítulo 13. Se não tiver amor, não adianta nada. Serei como um sino que retine. Vai passar. Olha o tanto que é importante, gente. E eu acabei de ler o texto aqui. A igreja de Laodiceia, ela confundiu poder financeiro com poder espiritual. Ela confundiu. Ela não entendeu isso. E nós corremos o risco de também confundirmos isso, poder financeiro com poder espiritual. A igreja de Laodiceia, ela precisava sair do engano. E é interessante que a maneira como Jesus entendeu que a igreja de Laodiceia poderia sair desse engano, ele usou uma metáfora, ele usou uma expressão: vocês precisam comprar o ouro refinado pelo fogo. A maneira de tirar o engano do coração de vocês é comprar o ouro refinado pelo fogo. O ouro que não é refinado, ele contém misturas. O ouro que não é puro, ele contém o cobre, ele contém o níquel. E o ouro, quando ele não está puro, ele é duro, ele não é flexível. E aí nós iremos entender, irmãos, que quando o coração se enche de impurezas, a pessoa ela passa a viver no engano. E todo o engano endurece o coração. Quando nós estamos enganados pelas nossas opiniões ou pelas nossas impurezas, nós começamos a ficar com o coração endurecido. E é muito, muito perigoso quando o inimigo ele começa a enganar o coração. E a Bíblia fala no livro de Jeremias que o coração do homem, ele é como, gente? Ele é enganoso. Nós ouvimos sempre as pessoas dizerem assim: segue o seu coração. Mas o coração ele é enganoso. O coração não é confiável. O meu coração não é confiável. As minhas emoções não são confiáveis. As minhas escolhas, basicamente humanas, não são confiáveis. Então, a Bíblia fala que aquele povo, a igreja de Laodiceia, ela precisava comprar ouro refinado pelo fogo. O livro de Hebreus está escrito algo muito interessante no capítulo 3, no versículo 13, na parte B do versículo, diz o seguinte: de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, na verdade, Tiago diz que cada um entra no pecado pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência. Então, Tiago diz que o pecado, ele começa não no diabo, o pecado começa no meu desejo. Cada um é atraído segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. São as vontades do coração humano que o levam a serem atraídos pelo pecado. Então, a Bíblia está dizendo que o engano, gente,
endurece o coração. O engano, a gente vai ficando com o coração enganoso. Você pode perceber que muitas vezes quando a gente vai assimilando uma ideia que não é de Deus, o nosso coração vai ficando endurecido. E se não tratarmos o pecado, ele vai atraindo outras coisas. Se não tratarmos realmente esse engano no nosso coração, isso vai atraindo outras coisas. A Bíblia diz no livro de Salmos 42, versículo 7, um abismo chama o quê, gente? Outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Então, o pecado, ele reduz ou ele retira a flexibilidade, a pureza do coração e nos torna insensíveis. As impurezas da igreja de Laodiceia impediam que aquela igreja ouvisse a voz de Deus. A igreja que, quando foi aberta, tinha uma visão muito clara, agora estava confusa. Agora estava sem saber como era, o que fazer, o que não fazer. E muitas vezes nós precisamos entender isso. A visão da igreja de Laodiceia agora estava confusa. É tão interessante que Jesus diz: olha, vocês estão cegos. Vocês precisam adquirir ouro e também colírio, porque vocês estão com o coração endurecido, porque o coração de vocês não é como um ouro puro, refinado, e vocês estão cegos. O coração cegou os olhos. O coração cegou os olhos. Você já viu alguém falar assim: eu fiquei cego de raiva? O coração, o sentimento cegou. Como isso é importante, gente. E se a gente for entender, o primeiro passo para refinar o ouro, e aí a gente vai caminhando para o desfecho aqui, o primeiro passo para refinar o ouro é triturar ele, é moê-lo. Irmãos, tem hora que Deus vai nos tratar, tem hora que Deus vai nos triturar um pouco. Tem hora que Deus ele vai tratar o nosso coração. É interessante que para tirar a impureza do ouro, tem que triturar ele até que ele vire pó. E depois mistura o solvente nele. Por que mistura o solvente? Porque quando colocar ele no fogo, o solvente vai atrair as impurezas. E o ouro, que é mais pesado, ele vai ficar para baixo. Aí separou, aqueceu, as impurezas saíram e aí tirou. Olha o que Deus falou com o povo através do profeta Isaías. A Bíblia, ela se cumpre de Gênesis a Apocalipse, um texto está ligado ao outro. Jesus falou isso aqui para a igreja de Laodiceia. Isaías, que é um profeta messiânico, no capítulo 42, ele falou a mesma coisa que Jesus fala para a igreja de Laodiceia. O profeta Isaías diz o seguinte: veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. E aí a gente precisa entender isso. Nem toda aflição significa que é o demônio. Muitas vezes algumas aflições é Deus usando para purificar o nosso coração. Purificar. O apóstolo Pedro, ele escreve o seguinte, no capítulo 1, no versículo 6 e o 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. O apóstolo Pedro está falando assim: é necessário que vocês passem por provação, por privação, é necessário, porque isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm
é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. A fé de vocês, ela é genuína e vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. A fé de vocês não vai ser de palha, não vai ser de madeira, mas vai ser uma fé viva. Mas para isso, Deus vai ter que refinar ela. Deus vai ter que nos refinar, irmãos. Deus vai ter que nos refinar. E Deus, é interessante, que Deus ele usa aflições, Ele usa situações, Ele usa provações, Ele usa até mesmo tribulações para nos refinar, para nos aprovar, para nos tornar melhores. Deus ele vai tirando as impurezas da nossa vida de uma forma tão interessante, porque se a gente não permitir esse trabalhar de Deus, irmãos, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas o engano, irmãos, ele se esconde facilmente, onde não existe o calor das provações, do refino de Deus na nossa vida, o engano ele se esconde. O engano se esconde. Muitas vezes, por isso que a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um. Já aconteceu, não sei se você já teve essa experiência, do marido estar conversando com alguém, e para o marido estava tudo certo, mas a esposa viu algo errado. A esposa viu. Não faça isso. Tem um engano nisso aqui. Ou vice-versa. O esposo fala para a esposa, não faça isso. Eu não senti paz nisso, eu vi um engano aí. Muitas vezes você olha para uma pessoa, você olha para ela parece que é de Deus, mas não vou usar essa expressão que o mundo usa, o santo não bate, mas você olha para ela, você percebe, tem algo que não está certo, apesar de toda expressão evangélica, mas tem algo que não está certo, não encaixa, você não consegue, você olha, aí você pensa, parece que eu estou implicado com tal pessoa, parece que a implicância é minha, mas muitas vezes não é, porque o Espírito Santo está mostrando a verdade do que existe. Por isso que é muito importante nós temos o dom do discernimento. É um dom muito importante, o dom do discernimento. É tão interessante que a mesma Bíblia que fala sobre o dom de línguas, ela fala sobre o dom de interpretação, o dom de discernimento, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem interpreta, edifica quem está por perto. O discernimento é essencial, ainda mais agora que o espírito do anticristo está ecoando no mundo. O falso profeta está ecoando no mundo. Como é necessário o discernimento. A gente pode chamar isso de sabedoria, que é você ver, antever, você saber a diferença dos momentos. E o apóstolo Paulo, no meu penúltimo versículo a ser citado aqui, o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão que para mim é muito forte. Ele diz no capítulo 12 de 2 Coríntios, a partir do versículo 7, pastor Humberto, ele diz assim, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações. Olha o que Paulo está dizendo. Eu corro um perigo de me enganar, achando que eu estou muito bom. Então, para que eu não me engrandecesse, para que eu não me perdesse, o que Deus fez? Foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo
repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O que Paulo estava dizendo? Eu corri um risco da minha autossuficiência. Eu corri um risco da minha independência. Eu sou bom, eu posso fazer. Ah, meu querido, como isso é perigoso, o engano no nosso coração. Eu me lembro aqui, um testemunho de um pastor, quando lançou aquele carro, um carro muito, não me lembro do nome do carro, e ele adquiriu esse carro, e ele estava andando na rua com o carro dele, e um dia o carro dele deu um problema, ele parou, levantou o capô e arrumou o carro, e ele entrou para dentro do carro, o carro novo, e ele disse assim: eu sou bom mesmo, eu sei resolver os problemas. Diz ele que na hora, o Espírito Santo falou no coração dele: é tudo que o inimigo espera ouvir de você, que você é bom, que você é forte, que você é autossuficiente. Naquele dia, aquele pastor, ele entrou em lágrimas dentro do seu carro, pedindo perdão a Deus. Deus, não deixe que o meu coração venha inflar. Isso é muito sério, gente. Em tempos de prosperidade e sucesso, meu irmão, até um homem mau, ele pode parecer bondoso e generoso. As provações, quando você estiver passando por uma luta, antes de você expulsar aquela luta, começa a perguntar a Deus: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Tem algum ensino no meio disso? Eu ouvi essa pregação assim que eu entrei na igreja. O apóstolo César Augusto, nunca esqueço, pastor da comunidade cristã de Goiânia. Eu estava ouvindo uma fita cassete na minha casa. Ele pregou a seguinte coisa, Jordânia: toda tempestade, ele pregou a seguinte coisa: as tempestades, elas são pedagógicas. Aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu estou passando por uma luta, em vez de ficar grilado, chateado, repreender, estou triste, eu começo a perguntar a Deus: o que o Senhor quer me ensinar aqui? Tem alguma coisa que o Senhor está querendo me ensinar? Me ensina. Quando Deus levou o povo para a Babilônia, Deus queria ensinar para eles o caminho da fidelidade. Deus queria ensinar para eles o caminho da santidade. Nós aprendemos aqui hoje que sobre o calor do fogo, as impurezas são retiradas. E muitas vezes sobre o calor das provações, das dificuldades, muita coisa vem à tona e elas são retiradas facilmente. Meus queridos, ainda que eu não veja as impurezas, não significa que elas não estejam ali ou em mim. Muito das minhas impurezas, ou até mesmo algumas coisas impuras que acontecem no seio da igreja, podem estar escondidas em relação a mim, mas sempre visíveis diante dos olhos de Deus. Tudo está sendo visto aos olhos de Deus. E nesses dias a minha oração é sobre isso. Os olhos de Deus estão em todo lugar, e eu preciso ver o que Deus está vendo. Porque eu só vou mudar quando eu reconhecer e quando eu ver: isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa ser mudado. Eu nunca esqueço da oração do nosso saudoso bispo João Cândido de Oliveira. Ele sempre orava: Deus, tira a burrice da minha cabeça, porque muitas vezes eu não estou vendo o que eu preciso ver. Me ajuda, eu preciso ver. Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Meus queridos, essa seja a nossa oração. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. A igreja de Laodiceia
ela precisou ouvir isso da parte do Senhor Jesus. Ela precisou entender sobre o que é realmente amar Jesus. E as impurezas muitas vezes nos impedem de amar Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Vamos falar com o nosso Deus. Amém, Jesus. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira estar ao Teu lado, Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, nós oramos.